O Corinthians vive dias que ajudam a explicar por que este início de temporada tem sido tão intenso dentro e fora de campo. Em meio a resultados irregulares no Campeonato Paulista, bastidores quentes no mercado da bola e decisões importantes sendo tomadas longe dos holofotes, o clube se vê novamente no centro das atenções do futebol brasileiro. E tudo isso converge para um mesmo ponto. O Timão está passando por um momento de redefinição, tentando equilibrar ambição esportiva, responsabilidade financeira e um ambiente interno que precisa estar cada vez mais alinhado. Nos bastidores, uma negociação em especial ajuda a traduzir esse cenário. O atacante Caio César, de apenas 21 anos, está muito próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians. E não se trata apenas de mais uma contratação. A vontade do jogador de vestir a camisa alvinegra pesou de forma decisiva. Mesmo recebendo propostas semelhantes de outros clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro, Caio escolheu o Corinthians. Escolheu pela camisa, pela possibilidade de disputar a Libertadores e, principalmente, pela conversa direta que teve com Dorival Júnior, ainda no meio do ano passado. Um detalhe que, nos bastidores do futebol, costuma dizer muito mais do que qualquer cifra. Essa escolha ganhou ainda mais peso quando veio à tona que Caio aceitou reduzir uma parte significativa do salário que recebia no Al Hilal. Um movimento raro, especialmente para um jogador jovem, que atuava no futebol árabe, recebendo valores bem acima da média brasileira. O desejo de voltar ao Brasil, de se sentir protagonista novamente e de reencontrar um ambiente competitivo foram determinantes. Revelado pelo Coritiba, lapidado no Vitória de Guimarães e contratado pelo Al Hilal a pedido de Jorge Jesus, Caio acabou perdendo espaço após a mudança no comando técnico do clube saudita. Com Inzaghi, o cenário mudou e a vontade de sair se tornou inevitável. Antes de seguirmos para a próxima informação, fica aquele pedido rápido e importante. Se você está acompanhando até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você espera desse novo Corinthians. Isso fortalece demais o nosso conteúdo e ajuda a levar a informação para ainda mais torcedores da nação corintiana. Enquanto a diretoria avança para fechar a chegada de Caio César, o ambiente interno do clube também passa por ajustes importantes. A chegada de Marcelo Paz ao comando do departamento de futebol marcou o início de uma nova fase na relação entre diretoria e elenco. Segundo relatos de jogadores, a primeira conversa foi direta, transparente e, acima de tudo, honesta. Uma exigência clara partiu das lideranças do grupo. Verdade, independentemente de a notícia ser boa ou ruim. Hugo Souza, um dos capitães do elenco, fez questão de destacar que esse sempre foi um ponto sensível no Corinthians e que a postura de Marcelo Paz agradou desde o primeiro contato. Esse alinhamento acontece em um momento em que o Corinthians disputará nada menos que 5 competições em 2026. Paulista, Supercopa, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil exigem um elenco numeroso, competitivo e, sobretudo, unido. Não por acaso, o clube segue ativo no mercado, buscando peças pontuais para elevar o nível do grupo, sem repetir erros do passado que comprometeram o equilíbrio financeiro. Dentro de campo, porém, a realidade ainda cobra respostas. A derrota para o Bragantino acendeu o sinal de alerta e deixou o Timão em situação desconfortável na tabela do Paulistão. E o cenário para o clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena traz dúvidas importantes. Memphis Depay e Ranieri ainda não têm presença garantida. Ambos vinham atuando no sacrifício na final da Copa do Brasil do ano passado e seguem em processo de recuperação. Dorival Júnior tem adotado cautela, especialmente com Memphis, que ficou muito tempo parado e agora retoma gradualmente os trabalhos com bola. Rodrigo Garro, por sua vez, é desfalque confirmado. O meia passou por cirurgia no punho e não estará à disposição no Majestoso. Um problema a mais para um time que já busca encaixe ofensivo. Em contrapartida, Yuri Alberto voltou a ficar à disposição após viagem à Itália para resolver questões pessoais. Entrou em campo contra o Bragantino, teve chances, mas ainda não conseguiu ser decisivo. Um retrato fiel do momento do Corinthians. Oportunidades aparecem, mas a consistência ainda não. Há também situações que fogem completamente do controle esportivo. O volante José Martínez segue retido na Venezuela por conta de entraves burocráticos na reemissão de seu passaporte, agravados por um cenário político extremamente instável no país. Dorival admite que, neste momento, o retorno do jogador é uma incógnita, o que complica ainda mais o planejamento da comissão técnica. Paralelamente a tudo isso, o Corinthians tenta se movimentar nos bastidores com criatividade para reforçar o elenco sem comprometer o caixa. A tentativa de negociação com o São Paulo pelo volante Alisson escancarou essa estratégia.
O Timão ofereceu jogadores em troca, tentando evitar um desembolso financeiro direto, mas a diretoria tricolor recusou a proposta. O São Paulo deixou claro que aceita negociar, mas apenas em moldes que façam sentido esportivo e financeiro. O impasse segue, enquanto Dorival observa de longe, ciente de que o volante é um pedido seu e que a operação está longe de ser simples. No fim das contas, o que se desenha é um Corinthians, em reconstrução silenciosa, tentando corrigir rotas, reforçar o elenco com inteligência e criar um ambiente interno mais sólido. As próximas semanas prometem ser decisivas, dentro e fora de campo. O clássico, as possíveis estreias, as negociações em andamento e as respostas do time vão dizer muito sobre até onde esse projeto pode chegar em 2026. E fica a pergunta que ecoa entre os torcedores. Esse conjunto de mudanças será suficiente para recolocar o Corinthians no caminho das grandes conquistas? Ou o clube ainda precisará atravessar mais turbulências antes de alcançar estabilidade? Essa resposta começa a ser construída agora.